Vamos dar sequência agora para a política, porque Jair Bolsonaro revelou que algumas categorias policiais podem ter reajuste, inclusive acima dos 5% prometidos para o funcionalismo público. Novamente vamos trazer aqui a Paola Cuenca conosco no Jornal da Manhã, segunda edição. Muita confusão envolvendo essa questão, né, Paola? Inclusive aí com movimentações, paralisações das demais categorias, e agora fica essa notícia que deve acirrar ainda mais os ânimos aí em Brasília. Pois é, e até agora esse reajuste ainda não saiu na prática, né? O presidente da República, Jair Bolsonaro, falou nessa quinta-feira, depois de gravar um material de campanha na parte da manhã, conversou com jornalistas e quando foi questionado a respeito desse reajuste, ele disse que o que está colocado agora na mesa é um reajuste de 5% para todos os servidores públicos, mas que os altos cargos da Polícia Rodoviária Federal teriam uma equiparação de salário com os agentes da Polícia Federal, o que na prática vai fazer com que essa equiparação de salários seja um ajuste de mais de 5%, então, para essa alta cúpula da Polícia Rodoviária Federal. O presidente ainda completou dizendo que os servidores do DPEM, o Departamento Penitenciário, também vão ter um ajuste um pouco maior e nada além disso. Só que ele não deu detalhes sobre o que seria esse ajuste um pouco maior e nada além disso. De toda forma, a gente continua acompanhando como é que fica essa situação dos pedidos de diversas categorias do funcionalismo por esse reajuste e também por outras demandas. Até porque cabe a gente lembrar que tanto na parte das categorias de segurança, os policiais rodoviários federais e os servidores do DPEM, eles também pedem a reestruturação das carreiras policiais. Um projeto que, pelo visto, não vai ser atendido pelo governo federal, já que ele não tem mais mencionado alguma articulação, algum andamento a respeito dessa solicitação feita pelas categorias de segurança pública federal. Além disso, claro, como você mencionou, Marcelo, a gente tem servidores que estão em greve, os servidores do Banco Central, os servidores também da Controladoria Geral da União, que iniciam formalmente o processo de greve na próxima segunda-feira, e a gente também tem os servidores do Tesouro Nacional que começaram a greve nesta semana. Até porque a gente também lembra que no dia 1º de junho está marcada uma grande mobilização de policiais rodoviários federais aqui em Brasília para justamente pressionar mais uma vez o presidente da República. Seguimos acompanhando essa situação. Sem dúvida, né? E o ministro Paulo Guedes garantiu que 5% até o governo teria condições, mas há um efeito cascata gigantesco, né, Paulo? Haverá bilhões e bilhões, mesmo com 5%, que é um valor aí que não vai agradar ninguém, né? O próprio presidente da República também mencionou aos jornalistas que pede uma paciência para os demais servidores, que a greve não vai adiantar nesse momento, porque não tem como dar um reajuste acima de 5%. Ele mencionou outros gastos obrigatórios do governo, que somam ali uma quantia de 10 bilhões de reais, citando inclusive o Plano Safra, um plano de crédito destinado para a agricultura, e que ele já precisa encontrar esse recurso, precisa encontrar os recursos necessários para dar esse reajuste linear de 5% para os funcionários públicos, e que daí, por conta da política do teto de gastos e pelo acúmulo de despesas obrigatórias, ele não tem mais como fazer um aumento que fosse maior do que os 5%. Lembrando que a data limite para que esse reajuste de fato seja concedido é 4 de julho, e a data está chegando. Exatamente, Paola Cuenca, daqui a pouco ela retorna diretamente de Brasília aqui na programação da Jovem Pan. Eu volto com o Mota. Mota, no ano passado o presidente fez essa promessa que desencadeou toda essa situação, né? Os policiais federais, ele inclusive no orçamento havia destinação para esse reajuste, mas claro que houve uma reação muito forte das demais categorias. E no ano eleitoral, né, Mota, a gente observa que, é claro, essa oposição, essas paralisações, mobilizações só tendem a aumentar, né, Mota? É isso, Marcelo. O presidente se referiu a esse assunto especificamente na última live que ele fez. Ele explicou que aconteceram despesas inesperadas, resultantes, pelo que eu me lembro, do Plano Safra, de precatórios, que são ordens que a Justiça dá para o governo para que pague algumas pessoas, e que isso teria gerado uma despesa adicional, pelo que eu me lembro, da ordem de 10 bilhões. Esse é o dilema do governo, né? É outro dilema do governo. Valorizar os servidores versus controlar os gastos do governo. O presidente já disse, esse é o primeiro governo federal que está observando o teto dos gastos. É preciso haver sensibilidade dos servidores públicos no momento
em que há muita gente desempregada. Ninguém discute o mérito, nem a necessidade do reajuste deles diante da inflação. Mas não se pode esquecer os milhões de brasileiros que estão em situação precária depois da pandemia e agora dessa situação da guerra da Ucrânia, aumento dos combustíveis. São pessoas que não têm segurança nenhuma no emprego. Alguns nem emprego têm. São esses brasileiros, inclusive os desempregados, que pagam os salários dos servidores, com os impostos que estão embutidos em todas as coisas que nós compramos.